é a penúltima de hoje, né? Então, fiquem atentos aí ao link, né? A essa nossa sessão de comunicação. Teremos outra, né, professora Márcia? Sim, muito bem. Então, estamos aqui, vamos abrir o PowerPoint. Vocês sabem que a gente teve que aprender tudo. Não sei se já está compartilhado. Não, creio que não, né? Tem que voltar para o Meet. Aqui. Então, vamos compartilhar, né? Vai aprendendo aqui, né? Clica aqui, compartilha. Vou ocultar, que quem sabe faz ao vivo, né? Então, tem que aprender. Tela cheia, a gente vai... Aí, tivemos que aprender a... Então, boa tarde, né? Então, eu sou Fernanda. Nós temos 15 minutos, então eu vou falar um pouquinho, de modo mais breve, nesse 15º colóquio, os estudos lexicais em diferentes perspectivas, aqui na Universidade de São Paulo, na PFLeste, dias 12 e 13 de dezembro de 2023. Agradecimentos à professora Ieda Maria Alves, nossa professora titular sênior da PFLeste USP, que é presidente da comissão organizadora deste evento, e eu creio que ela é orientadora, supervisora e também referência de todos e todas aqui, né? Então, agradecer também ao professor Rafael Ferreira Alves, que é coordenador do ensino superior de graduação do Centro Paula Souza, que coordena as quase 80 faculdades, né, que nós temos no Centro Paula Souza. Cresceu o número de FATECs. Quando eu comecei lá eram 2, né? 80 FATECs, né? Creio que mais de 300 escolas técnicas, né? Então, a instituição que eu trabalho, mas as faculdades tiveram um grande aumento, né? Por que eu trouxe esse tipo? Eu sempre aproveito esses colóquios, né, esses trabalhos, para que eu possa dividir com os colegas, com a minha orientadora e com vocês, para também trazer novas ideias do que a gente vem trabalhando, né? Então, as ideias, eu acho interessante também, as ideias nunca são trabalhos, sim, fechados, a não ser quem acabou de terminar uma tese, né, uma defesa, mas eu gosto de trazer essas contribuições. E eu fui solicitada a fazer uma apresentação sobre ambiente de informação, sobre bibliotecas, no Centro Paula Souza. Como que a gente poderia formar um tecnólogo usando ambientes de informação modernos? Eu creio que, como a professora Márcia Luz também comentou, a questão de sermos ICT, né, Instituto de Ciência e Tecnologia. E é interessante que sempre eu e a professora Márcia, a gente tem pesquisas afins, né? A gente vem mudando, mas como nossas instituições são tecnológicas, né, professora? Eu acho que a gente tem bastante coisa a ver, né? Então, terminologia sempre sendo um aparato conceitual rápido, né? Porque aqui o evento, como o professor Maurício também comentou, é um evento que já é da área, é um corpus textual jurídico, o que eu comecei a trabalhar primeiro com a legislação, porque a gente, para trabalhar no setor público, a gente precisa de bases sólidas, né? Então, nada como a legislação traz, ou o corpus documental muito solidificado, né? A gente não pode trabalhar com corpus ainda em instabilidade na educação e assim, no setor público em geral. O perfil também desse tecnólogo, que é um profissional de nível superior de tecnologia, e como que ele está na legislação, e como que a gente pode pensar numa terminologia também de base textual, naquele percurso, não só de depreender o significado do termo, mas também de construir, né? Construir um discurso lexicológico, um discurso também lexicográfico nesse sentido, né? Mas a partir de um corpus textual também, né? Usando a mesma metodologia do corpus. A gente também começou a pensar em grandes competências e tudo a partir de corpos, tudo a partir de textos devidamente documentados. Então, partimos de bases comunicativas, sociais, históricas, inclusive a gente vai tentar comprovar na prática, e é um trabalho que eu pretendo continuar a desenvolver mais. Então, eu só fiz uma apresentação no Centro Paula Souza, é a segunda vez que eu estou falando, não desta parte, mas da parte que virá, né? Então, sempre trabalhando uma concepção não prescritivista, por isso que o estudo é muito importante. A gente estuda muito a língua e estuda muitos textos. A partir disso, a gente procura fazer o estudo descritivo. E sempre pensando também na questão cognitiva, né? Como que eu apreendo esses significados e coloco de um modo linguístico, que no caso é o modo de uma própria definição ou enunciado lexicográfico também. No caso é terminográfico, mas a gente ainda vai pensar, porque é um trabalho muito incipiente, que eu estou tentando agregar o que eu tenho, mas com uma nova diretriz, né?
o processo de terminologização do conceptual, né, como eu aprendo, como eu vejo, por isso eu coloquei o olho, como eu vejo essa realidade, e essa metacognição, né, também foi comentado hoje, né, essa questão, se não me engano, do professor Aderland, né, essa reflexão sobre a língua, que é muito importante, né, do pensamento, que é o mais abstrato, para o mais concreto, que são as unidades terminológicas e os próprios enunciados, né, então, no meu trabalho em educação profissional e tecnológica, eu preciso muito trabalhar com os enunciados, com o modo de descrever, mas usando corretamente os conceitos. Então, eu creio que a tecnologia pode ajudar bastante. Eu comecei a trabalhar com corpos, ainda não terminei, só fiz uma amostragem mesmo, buscando frequência, buscando termos também representativos conceitualmente. A educação profissional e tecnológica de graduação é uma graduação, ela dá acesso à pós-graduação, então constitui-se como um bacharelado, só que é uma pós-graduação, é uma graduação tecnológica, mas é uma graduação como as outras, né? Então, a gente pretende analisar alguns aspectos de configurações conceituais de um discurso especializado, compondo um corpus textual prioritariamente jurídico e depois também na base da terminologia. E aí eu fui instigada a fazer uma apresentação sobre ambientes de informação, né, uma apresentação na minha instituição Centro Paula Souza. Então eu trouxe o que são esses ambientes de informação. Claro, a gente adora livro, adora biblioteca, só que a gente não tem o fazer, a gente não é biblioteconomista, nós não somos da área. Então a gente foi olhar e a dimensão acadêmica, né? Ou seja, eu achei um site muito interessante que mostra que a dimensão acadêmica no mercado de trabalho, o que eles acham que é uma biblioteca, que é esse ambiente? Até os órgãos de classe, né? Eles tratam como um repositório de documentos, né? Então, eles mesmos da área de biblioteconomia começaram a pensar o que é a biblioteca, né? O que a biblioteca pode nos trazer. E uma legislação deles, por isso que vem a legislação, né? É uma área muito organizada a biblioteconomia, né? Eles têm muitas legislações, eles são, assim, bem organizados. Eles consideram a biblioteca escolar, né? Que também nós trabalhamos, também tem a ver com a parte, também a professora Aderland comentou, né? Da função didática da terminologia, né? Então, a biblioteca com uma coleção de livros, materiais videográficos, porque na época isso era moderno, né? Era 2010, registrados em qualquer suporte para consulta, pesquisa, estudo e leitura. Eu acho uma definição muito boa, porque dava conta tanto do contexto da área quanto das inovações. Isso em 2010, né? Agora, na concepção técnico-científica, aí é uma autocrítica, então é interessante, nessa metalinguagem da própria área de biblioteconomia, dizendo, é uma unidade de informação, então eles não querem mais ser apenas um acervo, e sim uma unidade de informação, que é uma maneira mais didática também, como ambiente de informação, né? Então, não só com uma coleção de documentos, e eles mesmos dizem que isso reduz os significados, né? Então, acho que é interessante essa reflexão, que não deixa de ser terminológica também, né? É um caráter da intencionalidade político-social, o que este pessoal da biblioteconomia quer, o público especializado e também os próprios especialistas da área, né? É uma área bastante organizada, né, da biblioteconomia, e eu acho que já fiz trabalhos com eles são muito, assim, persistentes, inclusive na legislação, né? Então, eles pensam que a biblioteca tem que ter construção de serviços, produtos, ações gerais e específicas de informação. Então, para além de uma coleção de acervos e documentos em quaisquer suportes. Então, a gente sabe, a gente foi acostumado, né? Claro que não tão maravilhosa assim, né? Acho que não, mas essa imagem de cima, então, claro que não vai deixar de existir. Mas hoje, como vem na imagem de baixo, a biblioteca, ela cabe não. Eu mesma coloco meu celular aqui para me avisar. Então, a biblioteca, na verdade, ela acaba sendo ali na palma da mão, né? Na palma da mão a gente tem uma biblioteca. Claro, né? Tem vários contextos e conceitos, né? Disto. Só que a gente tem que pensar também no nosso estudante, no nosso trabalhador que a gente está formando. Então, a gente não quer mais nesse discurso ver a biblioteca como uma estrutura estanque, né? E sim como um ambiente dinâmico para processos de gestão, processos de organização e mediação da informação. Hoje em dia a gente tem muita informação, só que a gente não tem o quê? Não tem a mediação e também a crítica coerente. E eu estou falando do âmbito da educação, né? Então, do âmbito da educação, a gente precisa disso. A gente precisa de uma organização melhor, tá? E falando em legislação, a gente tem que falar um pouquinho mais corrido, né?
Biblioteca digital, então vejo, inovações, eu vou começar agora esse trabalho, né? Biblioteca digital, recursos bibliográficos informacionais. Agora, a parte das bibliotecas trazem essas inovações na própria legislação deles, que é de 2021. Então, por isso que eu também fui buscar, sendo orientada por especialistas, tá, gente? Porque eu não consegui encontrar tudo isso sozinha, né? Biblioteca universitária tem a ver com a gente também, tanto Paula Souza quanto as outras instituições representadas aqui, como atividade de ensino, pesquisa, extensão e inovação. Tem a ver também, a professora Márcia comentou, né? A questão do ICT no Centro Paula Souza também, o Instituto de Ciência e Tecnologia. Como que a gente forma técnicos e tecnólogos usando essas bibliotecas, porque agora o Centro Paula Souza cada vez mais tem ambientes e tem o profissional correto, que é o bibliotecário, né, para ter uma responsabilidade técnica nessas bibliotecas. Então, aos poucos, né, em 80 faculdades, em 300 escolas, né, a gente começa a ter um corpo grande de profissionais e estrutura, mas tem que coordenar, não adianta só ter a estrutura e só ter o profissional ali contratado ou concursado, tá? Como ICT, qualquer ICT, não só Paula Souza, vai desenvolver o quê? Pesquisa, desenvolvimento e inovação, tem tudo a ver com biblioteca, né? E como entra aí o perfil do tecnólogo que a gente tem, sempre pensando em competências técnicas, tecnológicas, socioemocionais, que são de interação, comunicação, e empreendedorismo também, tá? Pensando que a biblioteca pode ajudar também a formação não só do tecnólogo, qualquer estudante, eu estou falando dele agora, né, dele ou dela, aprender a aprender. Então, a gente leva essa competência para toda a vida, a gente está sempre tendo que aprender como aprender coisas novas, não aprender só uma tecnologia, né, ou só um conhecimento. E aí a gente começa a ver vários termos e conceitos, que eu já comecei a ter o olho brilhando, porque eu sei que a gente, dessa área, tem muito campo, mas não vamos tratar disso hoje, né, só para citar. Biblioteca, biblioteca digital, biblioteca universitária, unidade de informação, ambiente de informação. Então, todo um campo que eu posso, dependendo, né, do que esse corpus trouxer, vir a estudar. Não é um corpus de base totalmente neológica, mas também ele traz novos sentidos a termos já existentes, como, por exemplo, biblioteca, e também esse novo termo que a gente pode considerar como neologismo, que é o ambiente de informação ou unidade de informação, nestes sentidos. Claro, esses termos podem existir em outros discursos, mas com esse sentido, a gente vê próprio do discurso jurídico da área de bibliotecas a partir de 2021, tá? Então, o nosso perfil do tecnólogo, sempre pensando em profissional de nível superior, é um graduado que vai tratar de desenvolvimento, empreendedorismo e inovação. Acho que não só o tecnólogo, qualquer formado em nível superior vai pensar nessas questões, tá? A formação inicial e continuada, tanto no nível médio quanto na graduação, sempre pensando na questão da formação profissional, no desenvolvimento de competências, né? A gente vai falar um pouquinho mais rápido, pensando que são capacidades de solucionar problemas, unificando o quê? Teoria e prática para a solução de problemas, tá? Aí eu fiz toda uma desconstrução aí, a gente primeiro desconstrói semanticamente, depois constrói, mas a gente tem aí essa questão da capacidade pessoal de mobilizar conhecimentos, habilidades, valores, atitudes e emoções, tá? E para fechar, o perfil do tecnólogo focado nesses ambientes de informação, nessas bibliotecas, o que a gente vai pensar? Pensando sempre nessa questão, é uma unidade de informação, não é só uma coleção de acervo, né? E como que o tecnólogo pode trabalhar, né? Então, como ilustração, a gente propõe uma descrição do texto do tecnólogo, que é uma descrição também a partir do corpus. Então, pensando também numa contribuição da terminologia para uma base textual, uma proposta textual de terminologia, tá? Então, a gente propõe o enunciado, uma definição terminológica do que é um tecnólogo, pensando nesse contexto de inovação e também dentro desse espaço, mobilizando esse espaço de biblioteca, que não é só físico, ele também é virtual, né? Então, principalmente, só para não ficar repetindo muito, né, e não ocupar tempo, principalmente essa questão, promove princípios em práticas de empreendedorismo, transformação e inovação de processos, produtos e serviços em ambiente corporativo e de modo autônomo, primordialmente em contextos de informação e pesquisa, tá? Então, é isso que a gente está agregando ao perfil do tecnólogo, que ele tem que ser capaz de empreender, inovar, mas onde? Nesses ambientes de pesquisa, tanto virtuais quanto também os ambientes concretos, né?
E as macrocompetências são competências prototípicas, elas dão origem a isto. Eu sistematizei a partir da leitura do corpus, é um trabalho que eu ainda estou iniciando, né? Então provavelmente nos próximos eventos eu vou ter mais resultados, mas eu consegui sistematizar macrocompetências também pensando numa terminologia textual, tá? Um percurso contrário, não buscando os termos, mas buscando também construir a base também textual. Aprender a aprender, essa é a mãe de todas as competências. Pesquisar, ou seja, buscar informação. Analisar e avaliar a informação. Não adianta apenas recolher a primeira coisa que aparece, né? Não, a gente sabe, que é professor sabe disso. Sistematizar e gerenciar a informação. Uma informação desorganizada e que eu não tenho uma organização, eu não sei administrar, também não me serve para nada. Criar e validar conteúdos. O mundo de hoje a gente não fica mais decorando, a gente cria conteúdos e valida, claro. Elaborar e expor projetos e planos. Então, o nosso tecnólogo, qualquer profissional, vai trabalhar muito por projetos, não vai ter tantos contratos formais, contratos em empresas. Pode haver, mas a gente sabe que a tendência é trabalhar por projetos, né? Desenvolver soluções e aplicações, propor, implementar e gerenciar processos, produtos e serviços. Então, essa foi a proposta, uma proposta com o apoio da unidade que eu trabalho, unidade do ensino superior de graduação, de tentar pensar nesse potencial da linguística, da terminologia, voltado para esse corpo jurídico, que ele é denso, sobre bibliotecas e sobre outras áreas também de atuação. Então, obrigada, estou à disposição, continue até o final do evento. Obrigada. Vamos lá, depois a gente faz a... Pode fechar, né, professora? Agora eu vou ficar aqui deste lado. Dá licença. Obrigada. Vai tirar. Dando continuidade à programação dessa sessão de comunicações, chamamos à frente o professor João Henrique Lara Ganança, da Secretaria Estadual de Educação do Estado de São Paulo, para falar sobre o seu trabalho Padrões de Composição Nominal, Substantivo mais Substantivo, no Português Brasileiro Contemporâneo, apresentação e descrição. Boa tarde a todos. Então, deixa eu compartilhar minha tela aqui, apresentar agora, tela cheia, vamos ver se estou fazendo direitinho. Tela cheia, é isso, né? Compartilhar. E... ocultar. Então, deixa eu abrir minha apresentação aqui. Essa é. Certinho? Podemos? Então, boa tarde a todos, né? Eu sou o João Henrique. Sou doutor aqui pela FEFELESH, com orientação da professora Ieda. Então, minha apresentação, padrões de composição nominal S mais S, né, substantivo mais substantivo no português brasileiro contemporâneo, apresentação e descrição. Isso daqui, assim, é um pedacinho da tese que eu desenvolvi e defendi há 2 anos, né? Então, o objetivo dessa apresentação, como eu já disse, é apresentar e descrever alguns aspectos formais e semânticos de composições neológicas S mais S, criadas no português brasileiro, a partir de padrões composicionais com elementos fixos, né? Então, eu queria começar fazendo uma problematização. Por que você ter padrões de composição é um problema dentro da teoria linguística, né? Se a gente lembrar, os 2 grandes processos de formação de palavras estudados são a derivação e a composição. Fazendo um apanhado da literatura, a gente lembra que a derivação é a adjunção de afixos de modo recorrente à margem esquerda, no caso prefixos, ou direita, sufixos de uma unidade lexical, a fim de formar em série outras unidades lexicais derivadas. Então, a recorrência dos elementos marca a derivação. Enquanto que a composição, a literatura mais tradicional nos diz que seria uma associação fortuita e imprevista entre 2 ou mais elementos lexicais para formar um terceiro, né? Então, a composição não teria essa recorrência de elementos, né? E justamente estaria aí nessa recorrência de elementos com significado constante, informações seriadas, essa diferença fundamental entre derivação e composição. Os estudos mais antigos, do final dos anos 80, começo dos anos 90,
né, eles atestam essa diferenciação entre derivação e composição. Bom, mais recentemente, Alves 2006, 2010, Gonçalves 2016, entre outros, né, tem trazido exemplos de composições com 2 substantivos, nos quais um substantivo acaba sendo recorrente na mesma posição, seja em primeira, seja em segunda posição. Por exemplo, as composições com relâmpago, né? Sequestro relâmpago, não sei, em X relâmpago, né? Qualquer coisa relâmpago. E aí, o que acontece? Essas composições, elas são sempre de natureza determinativa, né, ou subordinativa, usando a terminologia do Sandman, e ela representa um problema nessa divisão tradicional entre derivação e composição, uma vez que eu tenho, na composição, um elemento fixo que passa a formar neologismos em série, né? A isso, eu estou chamando de padrão de composição nominal S mais S, eu chamo isso na tese, né? Alguns desses padrões são relâmpago, então sequestro relâmpago, paquera relâmpago, fantasma, empresa fantasma, bolsa fantasma, etc. E o bolsa, né, que vem de Bolsa Família. Então tem bolsa juiz, bolsa atleta, bolsa isso, né, que apareceram no corpus. Eles representam, então, como eu falei, um desafio a essa categorização tradicional de derivação e composição, porque você tem justamente um elemento recorrente que não estaria previsto, né, nessa divisão mais tradicional. Na tese, a gente verificou esses padrões aqui que eu trago para vocês, que é o X. O X seria o elemento que varia, né? X-chave, X-chefe, bolsa X, X-fantasma, homem X, X-relâmpago, vídeo X, X-símbolo, X-padrão, X-bomba, X-surpresa, X-teste, X-sede, X-problema, X-mãe, X-alvo, né? Existem outros, claro, mas o que no meu corpus, né, o que eu verifiquei foram esses padrões. Isso mostra, né, que eles não são ápax, né, que eles são bastante produtivos, segundo já os estudos de Alves e Gonçalves já haviam demonstrado. Então, padrões de composição existem no português brasileiro e eles são muito produtivos. Eu não quero entrar em teoria, porque o objetivo dessa apresentação é fazer realmente uma apresentação dos exemplos, né? Mas por que eles ocorrem, como explicá-los em um modelo teórico aceitável? Aí eu remeto vocês para a tese, né, que eu defendi em 2021, não vou abordar a teoria, mas lá eu tento utilizar um modelo teórico que aceite esse tipo de fenômeno na língua, né? Mas vamos para os exemplos. Então, o mais produtivo são os neologismos formados por X-chave, né? Eu encontrei 26 deles. No caso, o elemento que se repete está em segunda posição, é um elemento determinante, né? Significado recorrente desses neologismos, o chave traz a ideia de centralidade, de primazia, de ser o mais importante dentro de um grupo, de superioridade. Então, X é o mais importante. Os contextos são muito variados, esporte, política, sociedade, gastronomia, arte. Nos mais variados contextos, você encontra neologismos em chave, né? Então, eu trouxe alguns exemplos aqui, ó, jogador-chave, né, e estados-chave. Então, aqui você tem no esporte e tem na política. Lembrando, o corpus que eu utilizei foi de blogs, né, da internet, de 2014 até 2017. Até 2017, esse foi o período que eu estudei esses textos, né? O segundo padrão mais produtivo, abaixo de chave, é o chefe, né? Então, com 15 neologismos, também aparece em posição determinante, segunda posição do composto, e a ideia de liderança. Então, X é o líder, né? Também, os mais variados contextos a gente encontra arte, sociedade, política, mas sempre remetendo a esse universo do trabalho, né? Então, a gente tem, ó, cirurgião-chefe, então na área da medicina, e delegado-chefe, seria na área aí da polícia, né? Aí, em seguida, a gente tem bolsa, né, com 13 neologismos. Aí, no caso, o que se repete é o primeiro elemento, que também é determinado. No caso, aí é determinado, né? Porque o segundo elemento é que vai ser o determinante ao primeiro. Bolsa traz a ideia de auxílio financeiro. Então, X é o beneficiário, seja real ou seja imaginário. Eu encontrei vários contextos críticos, né, em relação às várias bolsas e auxílios que existem. Então, seja real ou seja imaginado, desse auxílio financeiro, que também pode ser real ou simplesmente imaginado pela pessoa que criou o neologismo. Principalmente os contextos de política e sociedade aparecem neologismos com bolsa, né? Então, tem o caso aí, bolsa atleta.
Então, ó, outro cheque voador, é um contexto crítico, né, do governo Dilma Rousseff. Muitos dos 6.093 contemplados do Bolsa Atleta reclamam do não pagamento, do benefício e tal. E o outro, ó, seria Bolsa Venezuela, que não existe, é algo imaginado, né? Então, afinal, a queda dos preços do petróleo deve forçar o governo a desvalorizar ainda mais a moeda, cortar importações, acabar a fantasia de gasolina quase gratuita e moderar a farra do Bolsa Venezuela, né? Então, seria uma crítica desse blogueiro a esses auxílios aí que acontecem na Venezuela, Bolsa Venezuela. Por isso que eu falei que é real ou imaginário esse auxílio. Logo em seguida, com 12 neologismos, a gente tem os fantasmas, né? O X-fantasma, em que aparece então, o elemento que se repete em segunda posição, posição determinante, e a ideia aqui é de aparência ou irrealidade, né? X é o que parece, mas não é, né? Parece, mas não é. Os contextos são quase exclusivos de corrupção e lavagem de dinheiro. Isso a professora Ieda já tinha falado em alguns estudos dela e se repetiu no meu corpus, né? Só teve um exemplo que eu nem trouxe aqui, que a ideia era um holograma, né? Esse fantasma era a ideia de um holograma, não tinha nada a ver com corrupção, mas todos os outros 11 contextos foram de corrupção. Então a gente tem aqui Biblioteca Fantasma, que recebeu R$1 milhão, mas está deserta. E Laboratório Fantasma, que seria um laboratório do doleiro que servia à lavagem de dinheiro. Então, parece um laboratório, mas não é. Parece uma biblioteca, mas não é. Aí, no próprio contexto, a gente vê também a flutuação na questão do hífen, né? Então, a Biblioteca Fantasma veio sem hífen, Laboratório Fantasma com hífen. Né? Então, existe essa flutuação também quando a gente vai analisar os corpora. Homem X, né? Então, com 11 neologismos, a gente tem o primeiro elemento, ele é um elemento determinado, então ele vai ser, o determinante é o segundo, é o que varia. Então, a ideia é indivíduo do sexo masculino, aqui não é homem no sentido antropomórfico do negócio, antropocêntrico, né? É homem mesmo masculino, né? E o produto final é um hipônimo satirizado do hiperônimo homem, né? Sendo X esse elemento de satirização. Os contextos são de sociedade, de sátira e humor. Aqui ele é um pouco diferente dos demais, porque a maioria deles é produto de um blogueiro. Então, na verdade, não é algo, de todos que eu analisei, não é algo que de fato ainda está na língua. É um blogueiro específico em um contexto de zoação, de humor, que criou estes neologismos. Então, a gente tem aqui o homem buquê, que seria o cara que arrota conhecimento de vinhos finos. Então, buquê é aquele buquê de vinhos, né? Então, o homem buquê. E o homem hortinha, que é aquele que se orgulha de usar temperos cultivados no próprio quintal. Então, na verdade, a gente percebe aí que são neologismos muito mais de autor ainda do que de fato que na língua, né? Mas pode vir a ser, né? Caso alguém se inspire nele. Então, com 9 neologismos, a gente tem os relâmpagos, né? Então, um X relâmpago. Então, relâmpago está em segunda posição, posição determinante. A ideia aqui é rapidez extrema. Esse X aí ocorre de forma mais rápida que o habitual, também em contextos variados, mas sobretudo sociedade política. Então eu trago aqui o votação relâmpago, então seria uma votação que ocorreu de forma anormal, né, mais rápida do que o normal, e o paquera relâmpago, que ele até explica, por isso que o contexto está grande aqui, porque ele traz uma explicação, ó. Então, paquera relâmpago muito comum nos Estados Unidos. Homens e mulheres se sentam em mesas, conversam por alguns minutos com um potencial parceiro e depois trocam de cadeira. Então, seria assim, uma paquera em minutos. Então, eu olho para ela, fico aqui, converso com ela, uns minutos depois eu vou para outra pessoa e assim por diante. Então, é uma paquera relâmpago. E aí, ó, percebe que é um decalque do inglês, ó, speed dating. Então, na verdade, aqui seria um decalque que se utiliza desse padrão nosso com o relâmpago, né? Aí você tem o vídeo X com 8 neologismos, ele está em primeira, no caso ele está em função determinante, né? É um exemplo do que o Sandman fala de composição neoclássica, que a gente tem o determinante e o determinado, né? Então, a ideia é ocorrer remotamente por meios tecnológicos, e X é esse evento que ocorre por meio tecnológico. Então, a gente tem também contextos variados da sociedade. Já vídeo depoimentos, são depoimentos que ocorrem remotamente por meio de vídeos, e vídeo poesia, né? Poesia em forma de vídeo. X símbolo, então símbolo representa e dá a ideia de representatividade. Esse X é o elemento ou indivíduo representativo de uma categoria evocada por ele, e o produto final é de natureza metonímica, né? Representa a parte pelo todo. Então a gente tem aí, ó, para não dizer que não falei de flores, é a música símbolo
dos movimentos estudantis do final dos anos 60. Não é apenas esta música, mas ela se tornou a parte do todo, né? E produto símbolo, que seria o uso do papel higiênico, esse produto símbolo do capitalismo imperialista yankee, né? Sabe Deus por que produto símbolo, mas enfim, ele seria aí esse representante da categoria de produtos do capitalismo. Com 7 neologismos, a gente tem o X padrão, então padrão da ideia de prototipicidade, então X é o elemento ou indivíduo prototípico de uma categoria, e o produto final é um ente modelar. Então a gente tem gaiolas padrão, que seria o padrão de todas as gaiolas, né? E vozes padrão, não, a voz padrão da Rede Globo, né? Já acabou? Tá quase, então tô acabando também. X-bomba, então com 6 neologismos. Bomba aqui não é literal, não é o homem bomba que se explode, mas a ideia é ter um impacto significativo ou devastador sobre um contexto, né? X é esse elemento que impacta decisiva e devastadoramente sobre o contexto em que está inserido. A gente encontra muito isso na sociedade, mas principalmente em contextos que falam de política, como é o caso aí, ó, o livro Bomba, que seria esse livro do ex-governador José Roberto Arruda, que colocaria os pingos nos is, ou seja, ele revelaria coisas que não seria legal ele revelar. E a gente tem o homem-bomba, eu trouxe de propósito para mostrar que não é o homem que se explode, né? Mas ó, o Cunha poderia ser, portanto, o novo homem-bomba, capaz de implodir a República, ou seja, né, causar um devastamento aí na República. A gente tem o surpresa, que dá a ideia de imprevisibilidade, inesperado, né? Então, X é esse elemento não esperado, 6 neologismos. A gente encontrou principalmente na área das artes, né? Sobretudo cinema, então, mas também aparece em política, como é o caso aqui, ó, crises surpresa e madrinha surpresa, né? Que é quando a Beyoncé apareceu no casamento da pessoa aqui, então ela virou a madrinha surpresa, né? Aquilo que não estava previsto. X-teste, então, traz a ideia de experimentação. É o evento realizado a título de experimentação e aperfeiçoamento. A gente encontrou principalmente nos esportes, né? Então, ó, jogos testes e o lançamento teste, aí no caso da área da ciência, né? Lançamento teste da cápsula. X-sede, a ideia é que sede seria esse ponto de concentração de grandes conglomerados industriais e governamentais ou grandes eventos. Então, X seria a matriz. A gente encontrou principalmente no mundo empresarial e dos esportes, né? Então, prédio sede seria aí das Forças Armadas, né? E cidade sede da Copa. Então, seria o lugar onde se concentra o evento. X problema, também com 4 neologismos. A ideia seria uma diferenciação negativa que causa de sabor, um rompimento negativo com o protótipo. Então, X é esse ente, né, esse ser não prototípico, uma espécie de versão negativada do protótipo, né? Então, vice-problema seria um vice negativado, um vice que causa problemas para o governador, né? E o aliado problema é aquele aliado que foge do protótipo do ponto de vista negativo, né? Então, ele traz problemas. X-mãe, mãe dando a ideia de origem, então é o ente, né, que origina os outros, de onde partem os outros. A gente encontrou principalmente na área de astronomia. Então, planeta-mãe, estrela-mãe, então 2 casos aí de astronomia. X-alvo, com 3 neologismos, a ideia do alvo é ser o foco de visão e o interesse, né? A gente encontrou gato-alvo e campus-alvo. E é isso, gente. Hoje eu só queria realmente apresentar, eu não vou entrar em nenhuma consideração teórica do porquê que existem esses padrões, né? Mas eles existem e estão cada vez mais sendo utilizados na língua. É isso, gente. Obrigado. Agradecemos a presença e a apresentação do João e chamamos aqui Ariane Vicente Mota para apresentar o seu trabalho do mapa conceitual à ontologia, uma discussão sobre os desafios teóricos e práticos da transposição de conceitos.
Bom, pode começar. Boa tarde, eu sou a Ariane, eu sou orientanda de doutorado da professora Maria Ângela de Araújo e eu vou apresentar algumas discussões da minha pesquisa de doutorado até o momento. Eu dividi a minha apresentação nesses tópicos, então eu vou começar contextualizando a pesquisa, apresentando algumas das discussões que eu fiz durante a elaboração da pesquisa de mestrado. Depois eu vou apresentar os objetivos da pesquisa de doutorado, vou comentar um pouquinho sobre as ontologias, as considerações finais e as referências. Bom, para poder contextualizar a pesquisa, é importante que eu comente sobre a minha pesquisa de mestrado, que foi intitulada Elaboração de Modelos Definitórios para o Dicionário Terminológico das Ciências Naturais, que foi defendida em 2019. E essa pesquisa de mestrado, ela faz parte, assim como a minha pesquisa de iniciação científica junto com a professora Maria Ângela, ela faz parte de um projeto maior da professora Maria Ângela de Araújo, que consiste na elaboração de um dicionário terminológico das ciências naturais, voltado para professores do ensino fundamental 1. A ideia de se elaborar um dicionário voltado para esse público, então para os professores do Fundamental 1, é levando em consideração a defasagem que esses professores têm na sua formação, considerando que esses professores do ensino fundamental 1 são professores polivalentes ou generalistas, e aí geralmente eles são formados em pedagogia, e na sua formação eles só tiveram aula de metodologia de ensino de algumas áreas específicas. Então, eles não necessariamente são formados em ciências. E a ideia, então, da pesquisa de iniciação científica e depois de mestrado era elaborar definições terminológicas que compusessem esse dicionário da professora Maria Ângela posteriormente, e aí pudesse auxiliar os professores do ensino fundamental 1. Bom, para poder considerar, então, para poder elaborar as definições, a gente levou em consideração a pesquisa da professora Finato, em que ela vai apresentar a definição dela sobre a definição dela de definição terminológica, e ela vai considerar como um texto de natureza multifacetada, que compreende também a interação entre os sujeitos que participam da interlocução que ela instaura, e é estabelecida em torno de um comportamento linguístico específico, que a identifica, modelado por diferentes fatores. Eu gosto de dizer que eu vou entender a definição terminológica como um texto poliédrico, ou tão poliédrico como as unidades que o compõem. Então, considerando tanto como os termos que fazem parte dessa definição. E eu gosto de considerar isso e esse trecho da professora Finato, porque a gente parte do princípio de que a definição terminológica ela vai sofrer determinadas alterações, ou as informações que são importantes para estarem dentro daquele texto, as informações elas vão depender do público-alvo, para quem que eu estou fazendo essas definições, qual o intuito de ter essas definições elaboradas. Bom, para poder fazer essa pesquisa, a professora Maria Ângela selecionou em momentos anteriores à pesquisa de mestrado algumas coleções de livros didáticos que foram melhores, que tiveram uma boa avaliação no critério Conhecimentos e Conteúdos do PNLD de 2010. Nós selecionamos esses livros didáticos, depois fizemos a coleta dos termos e colocamos esses termos separamos os termos presentes nos livros didáticos e depois colocamos esses termos junto com os seus contextos de uso dentro de uma base de dados. Depois a gente analisou os contextos, selecionamos os termos que nós iríamos trabalhar na iniciação científica e depois no mestrado, e eu gosto de brincar que a escolha primeira foi com os termos da biologia, e aí por conta da quantidade de contextos. Depois, a biologia é um campo muito amplo. Vou trabalhar com o corpo humano. E eu gosto de brincar que eu escolhi o corpo humano porque eu achei que era cabeça, ombro, joelho e pé. E até agora eu não defini nem cabeça, nem ombro, nem joelho, nem pé, porque a gente ainda está com a parte dos órgãos internos. Depois de separar os termos separar os termos referentes ao corpo humano, a gente analisou os contextos e a gente percebeu que os contextos traziam informações referentes o que era cada uma daquelas partes do corpo, então se era um órgão, se era uma glândula, enfim, e a função dessas partes do corpo ali no corpo humano. E a gente percebeu que isso era extremamente importante no livro didático e era isso que os professores trabalhavam em sala. Então, a gente sabia que essas informações precisariam estar nas definições.
Depois a gente elaborou mapas conceituais, e são esses mapas conceituais que eu quero discutir agora. A ideia é que esses mapas conceituais servissem para a gente conseguir visualizar o processo do corpo humano. Então, aqui eu trouxe o exemplo do sistema digestório. Então, o que a gente tem aí? As cores vão representar o que seria depois na definição o termo genérico. Então, aquilo que está marcado em verde é sistema, o que está em amarelo é glândula, o que está nesse laranjinha é órgão, o que está em lilás é líquido. E aí isso facilitou com que a gente percebesse o primeiro termo, né, o termo genérico da definição. A ideia do mapa conceitual é que ele representasse a função. Então, ali eu tenho a digestão. Então, quando eu olho para esse mapa conceitual, eu sei que a digestão ela vai acontecer a partir do tubo digestório e eu sei o passo a passo. Então, quando eu olho para esse mapa conceitual, eu consigo perceber como funciona a função da digestão. A partir do mapa conceitual, depois a gente elaborou modelos definitórios para facilitar o processo de elaboração das definições. E aí, esse modelo definitório vai repetir as informações do mapa conceitual, então as cores, e a gente consegue garantir a padronização das definições. Bom, a ideia da pesquisa de doutorado é semi-automatizar esse processo de elaboração de definições. Uma vez que eu tenho esses modelos apresentados ali, definidos, por que a gente não consegue pensar numa forma de semi-automatizar essas definições para já garantir o começo delas ali feito? Agora eu estou na fase de transpor as informações dos mapas conceituais para a ontologia. E aí agora eu tenho uma questão teórica e prática para resolver, porque, a princípio, considerando a ciência da computação, a ontologia a partir da ciência da computação. Então, como um artefato de software que vai servir como uma forma de representar um domínio em linguagem lógica. E aí eu vou utilizar isso depois para poder fazer a programação do trabalho final. Qual é o grande problema de trabalhar com a ontologia, com essa abordagem da terminologia que eu faço? É considerar que para a ontologia, o termo é nada mais, nada menos que uma etiqueta para um conceito. E que o que vai importar ali é só a posição daquele conceito na ontologia. Bom, eu trouxe aqui aquilo que era o mapa conceitual, vira esse programa no Protegê. Então, eu não tenho mais todas aquelas relações, então eu não consigo mais perceber a função, né, a digestão. O que a gente vai ter agora é que os termos que eram marcados, o termo entrada que era marcado antes pelas cores, agora estão nessa parte de glândula que está aqui em amarelo. São as classes. Depois, para cada uma das classes, a gente tem as instâncias, que são cada um dos itens, e aí depois as relações, que antes eram marcadas no mapa conceitual, agora elas são marcadas aqui por essas propriedades. Então, lógico, eu não passei todas as informações dos mapas conceituais ainda para proteger, mas toda essa riqueza de detalhes que, a princípio, era um elemento, era um aparato teórico, metodológico, para a gente poder utilizar, que depois a gente acabou descobrindo que também pode ser um recurso pedagógico, parte dele se perde quando a gente vai para as ontologias. Bom, para poder finalizar, essas ontologias, elas precisam, assim como os mapas conceituais foram, elas precisam ser validadas, elas precisam ser finalizadas e depois validadas por especialistas da ciência, das ciências naturais e agora também da ciência da computação. Nas fases seguintes do trabalho, a gente pretende testar essa transposição das informações da ontologia para poder gerar o início das definições. E o mais importante, dizer que esse trabalho não tem como objetivo substituir o trabalho do terminólogo, mas facilitar, otimizar o tempo na hora de elaborar as definições. E era isso, as referências. Muito obrigada. Agradecemos à professora Ariane pela sua apresentação e chamamos para apresentar o seu trabalho intitulado Antroponímia e Migração, Algumas Correlações,
Letícia Santos Rodrigues. Boa tarde a todos. Meu nome é Letícia Rodrigues, eu sou estudante do programa de pós-graduação em Filologia e Língua Portuguesa. Sou orientada pelo professor Mário Eduardo Viaro, trabalho aqui na área do Léxico. E hoje eu vou apresentar também um recorte da minha tese em andamento, mais para o final do que para o começo, mas intitulei então a apresentação de hoje Antroponímia e Imigração, algumas considerações. Esse trabalho, ele é um misto também do que eu desenvolvi aqui na USP e do que eu desenvolvi na Universidade de Coimbra, com a orientação da professora Graça Maria Retorto, que me ajudou muito na parte morfológica, e, bom, com o apoio da FAPESP, que é muito importante. Eu sempre tento começar com essa citação que, bom, como boa baiana, e que eu acho também muito representativa do meu trabalho, porque não é uma vertente apenas linguística, né? Trabalha muito com a relação dos sobrenomes na sociedade. Então, eu trago a citação do Jorge Amado, que diz: mulheres sem sobrenomes, Marias de nacionalidades as mais diversas, casadas umas, com maridos que também não possuíam sobrenomes, solteiras outras, magras ou gordas, doentes É que eu estava ouvindo a minha amiga falar que ela pediu para eu entrar para ver a palestrinha dela, mas agora é outra pessoa, eu não quero sair também, deixa a pessoa falar baixo. Da minha amiga eu quis escutar. Pode desligar o microfone, tem. Obrigado, por favor. Tá. Tá. Doentes ou sãs com um único traço de ligação, a pobreza em que viviam. Acho que não tá ligado. Quero. Deixa eu conseguir. Meu Deus. É a Soraya. Soraya, microfone, por favor. Então, porque eu não sou a... Meu microfone. Foi? Clica no meio, tem o microfone dela. Aí pode ser desligado. Estava com saudade de dar uma apresentação assim, presencial. Acho que eu não apresento presencial desde a pandemia, mas enfim. Vou voltar. Mulheres sem sobrenomes, Marias de nacionalidades das mais diversas, casadas umas, com maridos que também não possuíam sobrenomes, solteiras outras, magras ou gordas, doentes ou sãs, com um único traço de ligação, a pobreza em que viviam. Algumas juntavam outro nome ao primeiro: Maria da Paz, Maria da Conceição, Maria da Encarnação, Maria dos Anjos, Maria do Espírito Santo. Outras levavam apelidos: Maria Cotó, Maria da Sandália, Maria Doceira, Maria Visgo de Jaca, Maria Machadão. A maior parte, porém, era somente Maria de Tal, filhas de Antônio ou Manuel de Tal, casadas com Cosme ou Jesuíno de Tal. Então, nessa citação, que é um livro pouco conhecido até do Jorge Amado, chama Suor, ele fala sobre o cotidiano das pessoas que vivem no Pelourinho, no Centro Histórico de Salvador, e é representativo de como os sobrenomes estão nesse cotidiano, fazem parte e retratam aspectos. Por exemplo, em Maria da Paz, Maria da Conceição, a Encarnação dos Anjos, a gente tem um elemento religioso forte,
Já em outras, Maria Cotó, Maria da Sandália Doceira, a gente observa que tem, às vezes, um traço da característica física da pessoa, às vezes, o modo de se vestir, Maria da Sandália, provavelmente, Maria Doceira, provavelmente a profissão, e, às vezes, também alguns sobrenomes que a gente não consegue inferir exatamente a origem, são algumas suposições, mas que mostra representativo de que o sobrenome é um indicativo de poder aquisitivo também, de representatividade social. Então, qual é o objetivo do meu trabalho? Reunir os sobrenomes portugueses encontrados em corpora, a fim de elaborar um dicionário onomástico e etimológico desses sobrenomes em uso no Brasil, como meio de contribuição lexicográfica ao acervo em língua portuguesa. Para isso, eu trabalho com onomástica, enquanto a área da linguística, que se dedica ao estudo dos nomes próprios, quer se direcionem para as suas origens, quer para os seus processos de formação, quer para a sua organização no léxico das línguas e também no meio social. Mais especificamente com a antroponímia, porque a onomástica trabalha com diversas vertentes a depender da natureza dos objetos. Então, podem ser nomes de rios, nomes de santos, nomes de mitos, nomes de lugares, e a antroponímia se volta especificamente para os nomes de pessoas. Na minha pesquisa, ainda mais especificamente os sobrenomes, que nada mais são que bens linguísticos de valor cultural e social, visto que, ao serem transmitidos de geração em geração, atuam de modo intrínseco à vida dos indivíduos, inserindo-os em um dado núcleo e transmitindo em si mesmos diversos elementos históricos, como eu falei outrora. A etimologia, que eu trago as citações do meu orientador, professor Viaro. A etimologia, então, como estudo do percurso entre o étimo, ou a origem, a palavra investigada, sendo o étimo a forma equivalente da mesma palavra, imediatamente anterior, numa sincronia pretérita qualquer. E trago também a linguística cognitiva, enquanto base teórica da minha pesquisa. Eu trago que, para a LC, a linguagem se fundamenta em processos cognitivos, socio-interacionais e culturais, e deve ser estudada no seu uso, orientação baseada no uso, e no contexto da conceitualização, da categorização, do processamento mental, da interação e da experiência individual, social e cultural. Então, ao renovar o interesse pela pesquisa de cunho semântico-lexical, oferece um novo percebimento para o significado, entendendo também como parte integrante da própria cognição. E da linguística cognitiva, eu tiro que a linguística cognitiva é um arquipélago teórico. Eu foco especificamente na categorização, né? Uma categoria conceitual seria uma construção mental abstrata, a partir da qual os seres humanos organizam sua realidade. Então, para Lakoff, não há nada mais básico do que a categorização de nosso pensamento, percepção, ação e fala. Cada vez que vemos algo como um tipo de coisa, por exemplo, uma árvore, estamos categorizando. E no que tange ao dicionário, entendemos que aliar a informação etimológica ao recurso da categorização é uma contribuição para um maior entendimento da sociedade da época. Então, entender exatamente no momento em que o quadro nomástico português começou a se organizar e necessitou de elementos além dos patronímicos, né, que são esses nomes Rodrigues, Esteves, Domingos, Fernandes, para que realmente a sociedade se organizasse. Onde buscar esses elementos? Quais seriam esses elementos? Por que nós temos tantos nomes de árvores, tantos, enfim, nomes ligados à religião, nomes ligados a características físicas, psicológicas? Entender de onde vieram esses elementos e por que até hoje nós, quando temos sobrenomes portugueses, né, ainda os reproduzimos. Então, os corpora, dois núcleos principais, né? O primeiro corpus, fichas de matrícula dos portugueses recém-chegados que se dirigiram à hospedaria de imigrantes do Brás, em São Paulo, entre 1887 e 1889. E o segundo grupo, o corpus referente aos passaportes dos portugueses que imigraram para o Brasil entre 1888 a 1890, alocados pelo arquivo da Universidade de Coimbra. Então, esse período, primeiro por entender que os portugueses, além de terem colonizado o Brasil, depois vieram massivamente no período da Grande Imigração, e por isso essa época entre 1887 e 1890, que eu peguei, segundo o IBGE, os portugueses foram o segundo maior grupo de imigrantes que chegou ao Brasil, e muitos ficaram aqui pertinho, né, na hospedaria de imigrantes do Brás, que foi a maior do Brasil.
E, ou seja, nesse sentido, eu trabalhei com dados que estão do Brasil, mas que vieram de Portugal, mas que estão aqui no Brasil. E trabalhei também com dados Portugal, que estão em Portugal, mas que se referiam àqueles que estavam se deslocando, pretendiam se deslocar, que eram os passaportes, que não eram os passaportes como a gente conhece hoje, era isso aqui, uma ficha, que muitas vezes estava borrada, ou que às vezes não conseguia entender, tinha alguns problemas, mas esse é um exemplo do material de uma ficha que eu trabalhei lá na Universidade de Coimbra, no arquivo. E a metodologia, então, a recolha e análise dos sobrenomes portugueses nos corpora, investigação sempre que possível do percurso etimológico que envolve tais sobrenomes nos principais dicionários onomásticos etimológicos em língua portuguesa, a saber, Nascentes, Guedes e Machado, a determinação da categoria semântica, que eu já falei um pouquinho antes, vou falar já, a confecção de fichas onomásticas individuais para cada sobrenome, com os resultados das consultas feitas aos dicionários e das demais pesquisas de cunho histórico, linguístico e etimológico, e a reunião dessas fichas a fim de passar por revisão e edição para que possam, então, integrar o dicionário. Esse é um exemplo de ficha. Então, Rodrigues, eu trago as informações dos dicionários, das páginas, a informação etimológica, o campo conceitual que se refere, algumas notas. E, atualmente, no momento da pesquisa, eu identifiquei 6 categorias, mais em expansão. Aspectos profissionais, utensílios e medidas, como machado, marinheiro, sapateiro. Animais, como carneiro, cordeiro, pavão. Aspectos regionais da vegetação ou locais de proveniência, carvalho, nogueira, pedroso. Características físicas, aspectos psicológicos ou comportamentais, como em branco, louro, salgado. Salgado era aquele que tinha sal. Quando a gente fala que a pessoa é sem sal, então salgado veio daí, porque a pessoa tinha graça, ela tinha sal, então é salgado. Eu fiquei muito chocada de descobrir o que era salgado, então eu sempre falo. Elementos referentes à religião, como carmo, ramos, reis, muitas vezes como preposições que indicam apadrinhamento, então do carmo, dos reis. E patronímicos, como Fernandes, Henriques, Rodrigues. Com a professora Graça, na Universidade de Coimbra, eu também observei e passei a investigar um pouco mais aspectos morfológicos de gênero, número e grau, como em branca, branco, ruiva, ruivo, pedrosa, pedroso, cruz, cruzes, figueira, figueiras, pavão, pavoas, que nesse caso tem gênero e número, couto, coutinho, delgado, delgadinho, ribeiro, ribeirão, que não é uma marca puramente linguística, indicava também aspectos da época, por exemplo, quando nascia um sobrenome no feminino, poderia ser para indicar uma mulher que, enfim, se destacava na sociedade, que tinha uma posição que o homem tinha, né, na sociedade da época, era uma mulher muito distinta, então valia a pena chamar aquele sobrenome no feminino. No plural, muitas vezes é para indicar uma família, por exemplo, são vários Figueira, então são os Figueiras, ou no Couto, Coutinho, às vezes era o filho de alguém que se chamava Couto, então ele é o Coutinho, e às vezes uma característica física. Lembrando que na época essa questão do cartório, dos registros, enfim, a oficialidade da onomástica não era alguma coisa tão rigorosa. Então, poderia acontecer de tudo, inclusive adotar um sobrenome a partir de um apelido. A pessoa era conhecida como Ruivo, e lá ficou Ruivo, e o sobrenome foi passado adiante. Então, esse é um recorte, eu trouxe algumas referências, tenho mais, se alguém se interessar, ajudar alguma outra pesquisa, eu estou à disposição, deixei meu e-mail no início, e é isso, obrigada. Eu só vi 3 vezes. Esqueci de agradecer a organização do evento e a professora Ieda. Agradeço a participação, você, professor. É um prazer. Eu entro e saio aqui, né, nessa cadeira, voltei. Agradecemos a apresentação da Letícia Santos Rodrigues, uma tese que eu vou querer ler, e chamamos para apresentar o seu trabalho Paulo Castorino,
cujo título é O Campo Conceitual, Movimentos da Moda Pandêmica, O Campo Conceitual, Movimentos da Moda Pandêmica em Revistas Mainstream. Um estudo sobre neologismos terminológicos da pandemia. Boa tarde, pessoal. Vou colocar para apresentar aqui. Deve estar aparecendo. Estou esperando chegar então. Conta assim, né? Ah, tá. Fiquei o dia todo, né? Então, boa tarde, pessoal. Como a Marcia adiantou, me chamo Paulo, né? E eu vou apresentar esse trabalho, que é realizado sob orientação da professora Ieda. E nós começamos ele refletindo, né, sobre como os especialistas da ciência do léxico e da linguística também, desde o começo da pandemia, eles afirmaram que o novo coronavírus ele iria renovar, né, ajudar a renovar o nosso léxico, principalmente porque nós iríamos criar ou importar novas unidades lexicais para representar essa nova realidade, né? Então, pensando nisso, nessa comunicação, nós intentamos investigar essa renovação terminológica da moda, em especial hoje no campo movimentos da moda pandêmica, que esse campo ele está relacionado às transformações que essa área perpassa, né, em um determinado período, e nesse caso da pandemia, né? Isso em sites de revistas mainstream, que são aquelas revistas consideradas canônicas, clássicas da área de especialidade, e eu vou falar delas mais à frente. Isso tudo nos 2 primeiros anos da pandemia. E é importante ressaltarmos também que essa pesquisa ela é financiada pela CAPES, né? E também ela vem do tema do meu doutorado, que também trabalha com isso, só que de uma forma mais ampla, não só nesse campo terminológico. Então, conceitos básicos da nossa pesquisa, nós nos inserimos dentro da terminologia, que aqui nós compreendemos com aquela dupla conceituação, né? A terminologia com T minúsculo, que seria o conjunto de unidades terminológicas de uma área de especialidade. Ao mesmo tempo, a terminologia com T maiúsculo seria a noção do estudo voltado ao sistema terminológico, né? Dos domínios ou das técnicas profissionais e científicas. No caso aqui, a gente está no campo da moda, né? E outro conceito principal, né, da nossa pesquisa é a questão da neologia, que a neologia nós entendemos como processo de criação de uma nova unidade lexical, isso baseado na concepção da professora, né? E esse processo pode ocorrer por meio de derivação, composição, etc., todos esses recursos, né, linguísticos que nós temos para formar uma nova palavra. E o resultado da neologia seria o neologismo, né, que seria a unidade formada a partir desses processos. E é importante a gente também definir o que é moda, porque é um conceito que ele conversa um pouco com a questão da terminologia e com um pouco da neologia também. Primeiramente, a moda ela é uma área de especialidade, né, destinada a vestimentas, acessórios e estilo, e ela contém uma terminologia própria. Eu até destaquei isso no slide, né, porque o David Nietzsche diz, né, que uma área de especialidade só pode ser considerada uma área de especialidade quando ela contém uma terminologia própria, e a moda tem isso. Ela tem uma terminologia muito particular e que também é caracterizada por uma constante atualização, que eu também grifei aqui no slide, que essa constante atualização ocorre por meio de neologismos, para designar a efemeridade dessa área. Então, eu vou focar um pouco na metodologia que nós adotamos aqui, né? Que a primeira parte seria a compilação desse corpus. E eu acho que está um pouco pequeno para vocês aqui, mas é porque eram uns quadrinhos, era difícil, né? Mas nós fizemos essa seleção manual em 4 sites de revistas
sendo as revistas Glamour, Harper's Bazaar, Le Ciel e a Vogue em todas as suas edições brasileiras. Tá? Essa compilação, como eu disse, foi manual, então nós abrimos a seção moda de cada site, ficamos deixando todas as notícias em cada dia. Isso no período de 1º de janeiro de 2020 até 31 de dezembro de 2021. Nós chegamos ao montante de 6.343 matérias coletadas nessa primeira etapa. E após isso, nós tínhamos que extrair nosso corpus dessas matérias, né? Então, nós inventariamos os possíveis neologismos a partir do programa computacional LanguageBox, e ele funciona assim como o Wordsmith Tools, o Anticon, que ele tem as suas word lists, as listas de concordançadores, e a partir desse momento da extração, né, nosso corpus chega ao montante de 7.757.466 tokens. E aqui, desse tanto de tokens, né, nós coletamos 596 possíveis neologismos. E eu falo que eles são possíveis, e nós fazemos essa verificação na próxima etapa, que seria essa terceira, né, que é a verificação neológica, que é quando nós detectamos os neologismos pela busca em dicionários, seja de língua geral ou especializado, isso usando o critério de Boulanger, 1985, e aqui em específico nós utilizamos 2 dicionários. O dicionário de língua geral foi o grande dicionário Hoais, em sua versão online. Nós escolhemos ele principalmente por ser uma versão paga, ele é atualizado com uma certa recorrência, e ele também já tinha unidades relacionadas à pandemia. E nós também utilizamos o dicionário de moda, de 2015. Ele já é um pouco antigo, né? Ele é bem antes da pandemia, só que ele era o mais atual no campo, então por isso nós escolhemos. Nesse momento, a gente tinha 596 candidatos a neologismos, né? A partir dessa verificação neológica, nós constatamos que apenas 120 eram neologismos de fato. Após isso, nós fizemos uma estrutura conceitual, né, de mapas conceituais, que a Ariane apresentou, né, e o mapa conceitual seria o conjunto de conceitos ligados entre si por meio de um conceito-chave, né, então seria do geral para o mais específico. Aqui é o nosso mapa conceitual, né, e hoje nós vamos focar só no movimentos da moda pandêmica. Na quinta etapa, nós precisávamos sistematizar esses dados, então nós optamos por fazer fichas terminológicas. Elas apresentam informações acerca dos termos, né, como o processo de formação dele, a definição, o que significa ele ali dentro daquele contexto, e uma breve análise sobre a formação da unidade lexical. Devido ao tempo, eu coloquei só 2 fichas, porque ainda tem outra parte. Mas eu apresento aqui uma, que é Revenge Buying. O termo aparece em destaque, né? E daí, em sequência, já aparece o processo de formação dele, que seria um estrangeirismo, a frequência dele no nosso corpus, que apareceu 7 vezes aqui, variação denominativa, caso ocorra, e o contexto retirado da própria revista. Será que o consumidor se entregará ao chamado revenge buying, que está acontecendo no mercado chinês após o fim da quarentena, ou consumirá de forma mais controlada? Daí colocamos uma parte relacionada aos dicionários. Só para falar um negócio, que a nossa ficha é bem maior, daí eu tive que dar uma reduzida aqui. Mas aí nós colocamos essa parte do dicionário pensando se fosse um neologismo semântico, né? Que dentro do contexto fosse diferente daquilo que está na obra lexicográfica ou terminográfica. E também temos uma definição do que seria esse termo. No caso de revenge buying, seria a prática de consumir produtos de grife de modo exacerbado após o isolamento social. Então, como a gente ficou tão preso, né, quando deu para sair, a gente começou a consumir excessivamente. E a parte da análise, né, como eu disse, é bem curta, que seria o neologismo, um neologismo terminológico, é um estrangeirismo, advindo do inglês norte-americano, e que essa unidade lexical foi importada ao léxico do português brasileiro, seguindo seu padrão original de composição sintagmática formada por substantivo mais substantivo. Também nós trouxemos aqui o exemplo de roupartilhar, que é o cruzamento vocabular. Contém 35 frequências no nosso corpus, também não tem variação denominativa.
Daí fala assim, outra plataforma que nasceu em resposta à Covid-19 foi o Roupartilhar, de Natália e Maria. As duas buscavam uma maneira de ajudar instituições sem fins lucrativos impactadas nesse período e convocaram marcas influenciadoras para doar peças e realizar um leilão online. A definição seria o leilão realizado virtualmente, né, com vestuários doados por marcas e influenciadores digitais, sendo a renda revertida, né, a instituições atuantes no cenário da pandemia, exemplo do Hospital de São Paulo. E a análise aqui é um cruzamento vocabular entre o substantivo roupa e o verbo compartilhar. E o cruzamento vocabular, tá, ele é a fusão entre unidades lexicais. Então, geralmente, no cruzamento vocabular, geralmente a primeira unidade lexical vai perder a parte final. No caso de roupa, perde a sílaba pá. E o verbo compartilhar perde a segunda unidade lexical, perde o início, né? E no caso de compartilhar, perde a sílaba com, ficando só o rou e o partilhar, né? A partir das análises das fichas, né, nós chegamos à próxima etapa da apresentação, que é uma parte mais estatística. Aqui, sobre os processos de formação de palavras mais encontrados no campo, né? Em primeiro lugar, temos a composição sintagmática, com 7 ocorrências. Os estrangeirismos vêm logo em sequência, com 6 ocorrências. A derivação prefixal vem em terceiro, com 2 ocorrências. A composição coordenativa ocorre uma vez, junto com o cruzamento vocabular também. O prefixo pós, só tivemos 2 casos aqui nesse campo. No contexto macro, nós temos outros prefixos também, mas aqui apareceu em moda pós-pandemia, né, que seria como a moda seria a partir desse momento, e em era pós-moletom também. E também os padrões morfológicos das composições sintagmáticas, né? Em primeiro lugar, tivemos as composições formadas por substantivo mais substantivo. Substantivo mais adjetivo apareceu com duas ocorrências. Substantivo mais preposição mais substantivo ocorreu uma vez. Substantivo mais advérbio ocorreu uma vez também. Sobre as unidades lexicais, sobre os estrangeirismos, né? Em sua maioria eles são do inglês norte-americano, isso é recorrente na moda, né? E eu acho que até quando a apresentação do professor Maurício, né, a gente percebeu isso, né, que o inglês ele domina tudo. Então na moda não é diferente. Aqui em específico nós observamos que houve a adoção de 2 substantivos, carousel e shooting, um adjetivo que é digital, que é para classificar o tipo de moda que estava sendo consumida naquele momento, que seria a moda tanto para o digital quanto para o físico, né, que seria algo mais híbrido. Também o substantivo mais substantivo, que é no caso da ficha que eu apresentei, verbo mais substantivo, reset mode, verbo mais substantivo mais verbo mais substantivo para stay home, stay fashion, e que seria uma analogia a fraseologismo que esteve em alta na pandemia, que era stay home, staycation, né? Safe. Agora eu disse isso. Exatamente, daí é essa analogia. E nas nossas considerações finais, né, nós observamos que, para designar a respeito de novas concepções da área, os editores das revistas eles optaram por criar composições sintagmáticas, como o brechó online, que não era mais o brechó que a gente ia presencialmente, mas sim aquele que dava para vender tanto na internet, o moda digital, né? E também nas unidades lexicais voltadas à questão sobre o consumo, nós percebemos o maior índice de estrangeirismos, como resale, revenge buying. E esse trabalho, né, só para dar essa finalizada, ele tem permitido que nós possamos verificar a renovação terminológica da moda durante a pandemia da Covid-19. E nós percebemos que essa área, ela criou uma sub-área que não foi intencional. É uma sub-área que nós chamamos de moda pandêmica. Não foi intencional por quê? Eles não esperavam, né? Ninguém esperava essa realidade, então é uma sub-área que ela contém uma terminologia muito particular, que ela conversa tanto com a terminologia da própria moda em geral, como também com outras áreas, como o digital, por exemplo, ele está relacionado à questão da internet, do digital, e então conversa com a tecnologia, com áreas da medicina, etc. Então, por isso que a gente chama de moda pandêmica, né?
que é aquela moda readaptada ou criada para esse momento da vida humana. Essas são as referências, e muito obrigado. Acho que não vai. Agradecemos ao Paulo pela sua apresentação e já caminhando para o encerramento dessa sessão de comunicações, eu chamo Isadora Lemos Gomes de Plato, que vai apresentar o último trabalho dessa sessão, intitulado Neologia Estilística e a Representação da Infância em O Amor dos Homens Avulsos, de Victor Ehring. Bom, boa tarde. Queria agradecer a professora Ieda, todo mundo que está participando e que está assistindo. Essa comunicação é um recorte do meu trabalho de mestrado, que eu estou terminando agora, sob orientação da professora Elidia Almeida Cardoso, em que eu faço uma análise estilística, lexical e morfológica de um romance, O Amor dos Homens Avulsos, de Victor Ehring, e aqui eu vou apresentar uma parte que é referente à analogia estilística e como ele representa a infância por meio desses neologismos. Então, para começar, eu trouxe algumas considerações sobre o texto literário. Então, o texto literário pode ser visto como comunicação, mas não é só comunicação. Existe uma dimensão não informativa, né, no texto, então, muitas vezes, o que se quer é construir uma atmosfera psicológica, ou então transmitir sensações para o leitor, ou às vezes imitar um som, simular um movimento, e por isso mesmo que os autores têm um grau de liberdade muito grande para trabalhar no texto literário, mais do que em alguns outros na maioria dos outros discursos. E esse trabalho é baseado na materialidade linguística, então na forma. Por isso, Antunes vai dizer que no texto literário se violam, né, os cânones da linguagem comum, se reinventam os modos de dizer. E um dos modos de fazer isso é justamente pela motivação entre significante e significado, que pode aumentar muito esse impacto das mensagens sobre o leitor. O Schwellman vai dizer, então, que muitas vezes a expressividade, né, desses enunciados vai decorrer do poder sugestivo e evocador das palavras muito mais do que qualquer precisão lógica. É um pouco isso que a gente vai ver aqui. Então, a analogia estilística se diferencia do neologismo em língua, né? Guipatar vai dizer que o neologismo em língua não é sempre captado como uma forma insólita, mas o literário, o estilístico, ao contrário, ele é sempre captado como uma anomalia, utilizado justamente em função dessa anomalia, e ele ainda vai obrigar o leitor a tomar consciência da forma da mensagem que ele está decifrando, que é própria a comunicação literária. E o Gilbert vai dizer que a analogia estilística se baseia na busca de expressividade da palavra em si ou da frase por meio da palavra. E quando a gente analisa, então, esse tipo de neologismo, a gente busca identificar os processos de formação, ao mesmo tempo as funções discursivas dentro do contexto específico e remeter esses significados à obra como um todo, pensando na obra como uma estrutura, uma unidade. Então, eu trouxe aqui análise de alguns neologismos fonológicos, onomatopeicos, de neologismos sintáticos, de um neologismo semântico, e as funções que eu identifiquei são as seguintes. Primeiro, tem a reprodução dos sons funciona como uma ambientação para cenas, como uma trilha sonora mesmo, o enquadramento. Também acontece a remissão ao universo lúdico das brincadeiras infantis, então as crianças, né, quando elas estão brincando, elas fazem muito esses efeitos sonoros, então tem esse lado. E, por fim, uma emulação do modo de falar mesmo das crianças que estão situadas numa fase de adaptação da linguagem. E esses são alguns dos recursos lexicais que constroem essa representação, mas tem vários outros elementos, por exemplo, elementos paratextuais, como eu trouxe aqui, por exemplo, 3 imagens que compõem também a obra.
Então, para começar, os neologismos onomatopeicos, Cardoso vai dizer que se trata de uma sequência inédita de fonemas, motivada por um som que se quer representar linguisticamente, portanto, é a transposição de gritos e ruídos da língua inarticulada para a língua articulada de forma aproximativa. Daí seu caráter convencional, que possibilita que as onomatopeias sejam apreendidas e que, na forma lexicalizada, as onomatopeias seguem os mesmos mecanismos morfossintáticos produtivos da língua. Então, aqui como exemplo, eu trouxe esses neologismos em forma pura, então, que não estão encaixados, né, na cadeia do texto, e tem aquela função que eu falei sobre compor como se fosse uma trilha sonora. Então, eu não vou ler, né, todos os contextos, mas vamos ver, os dois primeiros são barulhos de carro, né, rum, brum, depois chique, por reduplicação, é a panela de pressão, barulho da panela de pressão, ra é tipo um riso, assim, uma risada meio zombeteira. Depois Caim, com dois significados diferentes. Primeiro é o barulho do chute na bola e o segundo, o barulho do cachorro, um ganido de cachorro. Aqui, na forma lexicalizada, eu já acho que a função é um pouco diferente. Então, o Rifatar, por exemplo, vai dizer que muitas vezes o neologismo ele condensa características identificadoras para a obra. Eu acho que aqui, nesse caso, é um pouco mais nesse sentido que acontece o efeito de sentido. Então, a gente tem aqui substantivos, né, formas nominalizadas, o toque-toque do cajado, o barulho do cajado, depois as pedrinhas que fazem coloque, um ou do fundo do esôfago, o barulho do choro, do soluço, e, por fim, não sei se dá para ouvir, um barulho de não, né, de reprovação. Então, só um dos exemplos que eu vou citar aqui por causa da falta de tempo. No terceiro, esse barulho do soluço, ele é muito mais intensificado pelo uso da onomatopeia lexicalizada. Então, ele aumenta a densidade mesmo dessa aflição que o soluço desafoga na hora do choro. Depois, eu trouxe 3 neologismos onomatopeicos também lexicalizados, mas agora na forma verbal. Então, a gente tem ha-ha-hir, he-he-hir, que se repetem na obra inúmeras vezes, e cada vez aparece com um sentido diferente, que depende de uma convergência de outros fenômenos estilísticos. Então, nem vale muito a pena comentar cada um, porque são muitos, eu trouxe aqui como um exemplo mesmo. E só para também vale pontuar que acontece uma gradação. Então, rir é um risinho mais sutil, rir uma risada um pouco mais efusiva, mais aproximada a uma gargalhada, que é como a gente usa também, né, na internet, no WhatsApp, a gente também usa um pouco assim. Então, onomatopeias lexicalizadas com morfema de verbo. Agora, os neologismos sintáticos têm uma função discursiva um pouco diferente, uma função de emular o modo de falar infantil. Então, se cumpre aqui uma função indexical, que Gonçalves vai definir como determinadas estratégias que funcionam como uma espécie de sistema de sinalização, revelando o perfil sociolinguístico do usuário. Então, aqui, né, o perfil sociolinguístico dessa faixa etária infantil. Moreira vai dizer que as crianças estão situadas em uma fase de adaptação à linguagem, o que caracteriza uma intuição linguística calcada na recursividade, que reproduz padrões de formação de palavras e de regras sintáticas, e também pela criatividade lexical. E Cressol vai dizer que o vocabulário infantil, que descreve as coisas pelos traços concretos mais essenciais, frequentemente substitui o signo motivado pelo signo arbitrário. Então, às vezes, as crianças veem um objeto e, por causa do som que o objeto faz, ou de uma forma visual, né, do objeto, elas trazem esse traço concreto para nomear esse objeto. Então, eu trouxe aqui 2 neologismos formados por derivação prefixal. Aqui a gente já tem 2 formas diminutivas, o que cumpre aquela função indexical, de apontar, né, para esse perfil sociolinguístico das crianças que falam muito assim, no diminutivo. No romance, tem mais de 150 palavras usadas no diminutivo, então isso é realmente um recurso proposital, que cumpre uma função. E daí aqui eles são ainda prefixados pelo des. Então, os peitinhos e os dentinhos, o des traz a ideia de oposição, novidade ou falta, e aqui
a pequenez, né, dos peitinhos e dos dentinhos é ainda mais acentuada, que acentua também a característica da infantilidade. Depois eu tenho aqui mais um neologismo sintático, oizar. Aqui a gente tem uma forma intermediária, né? O oi é uma interjeição, então o Caroni vai dizer que não são vocábulos, porque não se constituindo de morfemas desconhecem articulação mórfica, apresentam apenas a articulação fonológica. Então fica entre a onomatopeia e a palavra, né? Não chega a ser palavra. E aqui também é gramaticalizado com morfemas de verbo, e a gente vê muito claramente aquilo que o professor falou sobre as crianças criarem signos motivados, né? Então, ao invés de usar o verbo cumprimentar, ele vai dizer, ele oizou de volta. Quer dizer, ele deu um oi e o menino oizou de volta. Então, assim, esse modo das crianças de verem menos obstáculos entre as coisas do mundo e as formas linguísticas que vão revestir esses conceitos, né, esses objetos. E, por fim, um neologismo semântico, que eu trago aqui, mãozada. Então, odiei sua corrida desajeitada até as asas do meu pai, e o animou com aquela mãozada que tinha. Aqui, eu entendo que o que produz expressividade, principalmente, é a quebra de expectativa, porque a gente tem uma forma, né, que é esperada, que é essa forma mãozona, mas ele, na verdade, traz uma forma diferente aqui, que existe também, que mãozada existe, mas com outro significado, que é de golpe, né? Que nem paulada, alfinetada, e aqui mãozada é esse sentido também de golpe, mas é usado com o significado de mãozona. E, além disso, eu entendo também que esse uso se assemelha a equívocos da fase de adaptação à linguagem, porque a criança, ela ouve, né, muitas palavras com esse sufixo, que indica algo como quantidade. Então, por exemplo, palavras como bicharada, criançada, que é uma quantidade grande de crianças, uma quantidade grande de bichos. E ela associa, né, por analogia, e produz uma forma que, na verdade, está errada. Então, ainda tem esse efeito também de remeter a esse possível equívoco da fase de adaptação à linguagem. Bom, como considerações finais, então, eu trouxe aqui a citação do Guiraud, que vai dizer que nos efeitos por evocação, as formas refletem as situações em que se atualizam e extraem seu efeito expressivo do grupo social que as integra. A analogia estilística, então, por meio dessa exploração da materialidade linguística da palavra, dessa motivação do signo, é um dos recursos usados para evocar a infância e, dessa forma, compor a estilização desse tema que é muito central na obra analisada. E, por meio dessas criações que a gente viu, fonológicas, sintáticas e semânticas, o autor vai remetendo ao universo infantil, cumprindo 3 funções. Então, criar uma ambientação para cenas, um enquadramento com uma trilha sonora, depois remeter ao universo lúdico dessas brincadeiras, e, por fim, emular o modo de falar próprio das crianças situadas na fase de adaptação da linguagem. As referências, muito obrigada. Sim, agradecemos a apresentação da Isadora. Sala cheia por aqui, gente. E é melhor, né? Quando temos a sala cheia no presencial e temos sala cheia também no virtual, né? Também conseguimos cumprir aí o nosso horário, começamos com 10 minutos de atraso, estamos terminando aí dentro do tempo certo, né? Eu acho que tempos para pergunta não vai dar, né, professora? E todos vocês que estão no online e mesmo os presenciais, eu acho que é fácil aí uma troca de e-mails para saber mais sobre os trabalhos, né? Que a gente percebeu muito interessantes, né? E aí, então, é possível essa troca aí depois de conversas. Afinal, esse momento também é para trocar, né, informações, e a gente tem o recurso do e-mail.
Vamos parar a gravação. Sim, agora vamos então entrar na última sessão, né?